11ª sessão do Conselho Superior do Conselho Municipal. Inicialmente, eu queria pedir a votação as atas das sessões 341 e 348, não é, Sara? Que foram remetidas aos conselheiros, acho que podemos aprovar essas atas. Ok. Entre as comunicações da presidência, foi publicado no Diário Oficial ontem a abertura de inscrição, a edital de abertura de inscrição para compor uma força-tarefa do processo de execução criminal da comarca Tupã. Apesar do seu desdobramento da reunião que eu disse que houve com a Defensora-Geral, o Governador, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público, a Coordenadoria Regional da SAP, congrega Tupã, pontuou a dificuldade então estão sendo, nesse primeiro momento da força-tarefa, avocados cerca de 1.500 processos que têm benefícios requeridos sem julgamento lá na comarca. A Corregedoria Geral de Justiça está avocando esses 1.500 processos. Então a gente deve receber esse contingente e tentar entender o que a gente pode fazer. A ideia inicial era até trazer um dos colegas que atuam na área da execução criminal lá em Tupã, por conta das férias dos colegas. Não vai ser possível nesse primeiro momento, mas só depois do dia 15. De todo modo, o mutirão que estava previsto para iniciar... É só para Tupã, então? Inicialmente Tupã. Até o fim desse ano, cobrir só esses processos. A ideia é que essa força-tarefa se prolongue no começo do ano que vem e abranja, tenho anotado aqui, salvo engano, as comarcas de Bauru, em seguida Campinas e depois Taubaté. Nesses três casos, processos do semiaberto, para limpar tudo do semiaberto que tiver de benefício já resolver. No caso do Tupã não, tudo, é por conta do perfil da juíza, enfim. A ideia era se iniciar a força-tarefa dia 1º, mas por conta de atrasos do próprio Tribunal de Justiça, já foi previsto o início das atividades para o dia 6 de novembro. De todo modo, as inscrições foram abertas só para o primeiro período, para a gente entender o caráter dessa demanda, olhar se realmente tem déficit de peticionamento, ou se a atuação dos colegas que iniciaram o exercício esse ano lá em Tupã já cobriu esses processos que virão. Para em seguida a gente ver como a gente vai compor essa força-tarefa. De todo modo, acho que é interessante notar que esse perfil do juiz que não solta, ele parece cada vez menos ter espaço, né? Na visão do próprio Tribunal de Justiça, do governo do Estado, enfim. Vamos acompanhar esse... Não é só não solta. Demorar para conseguir benefício, né? Enfim, soltar, solta. Né? Se soltar depois de 2 anos, não adianta nada. Depois da pena, pega o fechado. É verdade. Também está em vias de ser publicado, se não foi publicado hoje no envio DO, o edital de abertura de inscrição para advogados conveniados para a OAB, né? Da renovação do nosso convênio, a previsão de abertura anual dessas inscrições. Então, nesse mês de novembro, tem uma pré-inscrição feita pela própria OAB, que ela checa a regularidade da inscrição do advogado. Em seguida, ele valida a inscrição no nosso site. Então, nesse mês de novembro, estarão abertas as inscrições para a OAB. Já está no site o novo convênio, o novo programa? Não tenho certeza, Luiz. Podemos
vamos checar. Se não tiver, a gente pode pedir para subir isso, acho que não tem dificuldade nenhuma. Questão da certidão. Certidões eletrônicas. A gente tem duas pautas em relação ao convênio bem importantes que estão em andamento. Uma delas é o desenvolvimento do módulo de indicações no sistema, que é a revisão do SPA, na verdade, e do sistema de indicação. A ideia é que a gente avance, isso foi objeto até do termo de cooperação com o TJ, no sentido de centralizar as indicações feitas por requisição judicial aqui na capital, fazer um atendimento único, não mais pelas subseções e regionais, e também fazer a emissão das certidões e o encaminhamento da defensoria de forma eletrônica. A primeira parte está andando muito bem. Ontem eu conversei com a assessoria de convênio sobre isso. O Alvimar falou que agora no dia 12 eles têm a última rodada de homologação. Ou pelo menos está prevista a última rodada de homologação do sistema. A parte da certidão eletrônica, embora a gente esteja empenhado há bastante tempo nisso, o Tribunal de Justiça ele trabalha com uma parcial terceirização do serviço da RGI com a Softplan. E essa pauta está colocada para a Softplan há bastante tempo. Cerca de um mês atrás, participei de uma reunião ainda com o Davi Martins, com a assessoria da presidência do TJ, frisando a importância e a racionalidade da gente acabar com esse trâmite de emissão de certidão vinda para cá, nunca filmagem pela Prodesp, mas a gente fica um pouco a reboque das prioridades da Softplan, que deve estar numa loucura por conta do processo judicial eletrônico, lá do projeto Puma do TJ. A minha impressão é que no meio de 1 milhão de coisas, isso acabou tendo pouca prioridade, embora a gente esteja frisando para o tribunal a importância de avançar nesse sentido. Nessa semana, houve a possibilidade de votação do Código de Processo Civil. Nós fomos, na verdade, alertados sobre a existência de um dispositivo bastante preocupante que impunha que o Tribunal de Justiça efetuasse o pagamento de advogados ativos. Por razão disso, eu entrei em contato com o deputado Rodrigo Teixeira, que é o vereador da matéria, pensando que a vinda a Brasília um dia para resolver os problemas bem difíceis. Aproveitou e foi para a Câmara e, no fim, nós conseguimos o compromisso do relator de exclusão do relatório desse dispositivo, que na prática significa a perda da gestão da política de assistência jurídica. Eu peço até para a APADEP e aí a interlocução junto com a ANADEP, que a gente fique atento. O deputado ficou bastante contrariado, dizendo que o relatório foi emitido há muito tempo e, de fato, na administração fica muito difícil a gente cuidar de absolutamente tudo. Fomos pegos absolutamente surpresa com a possibilidade real de inclusão na pauta, quer dizer, foi pautado o projeto, não foi votado por conta de um deputado, mas foi um susto muito grande. A gente teve que despencar para a Câmara, ligar e ouvir o deputado: puxa, eu publiquei esse relatório há bastante tempo, então isso aí é um pedido, um apelo para que a gente une esforços. A APADEP, a ANADEP, que eu sei que tem uma diretora legislativa, tem inclusive uma comissão se debruçando sobre o CPC, para que a gente tente diagnosticar com alguma antecedência esses pontos, porque é absolutamente crítica. A aprovação disso na Câmara seria muito ruim. A gente ainda está tentando diagnosticar de onde veio a proposta dessa redação. Se veio da própria OAB de São Paulo, de você, se veio do Tribunal de Justiça, mas o fato é que vamos ter que correr para lá. Felizmente, até por conta da compreensão do relator, do respeito que ele tem pelo trabalho da defensoria, ele se comprometeu a esse dispositivo. Medo, de fato, não houve aqui na administração,
que a gente tem de gabinete condição de falar que houve uma análise de todo o Código de Processo Civil. Houve até alguns eventos aqui da escola, alguns colegas participando, mas eu sei que há uma comissão lá na ADEP, então fica o pedido aqui também de auxílio para a ADEP e para a própria ADEP, para que a gente diagnostique. A presidência da ADEP estava lá na Câmara, mas parece que isso não era uma prioridade. Talvez eles enxerguem que isso é uma questão local, mas eu acho que é bastante importante, isso transcende a questão do convênio de São Paulo, isso implica sim em desvirtuar o modelo, criando no Código de Processo Civil a figura dotativa, que é uma anomalia, uma excepcionalidade, e transferindo a gestão financeira e por conseguinte a gestão administrativa de uma força de trabalho para a prestação de assistência jurídica para o Poder Judiciário, que é absolutamente equivocado no modelo constitucional. Isso tem implicações para mim seríssimas e foi muito difícil a gente conseguir, enfim, um apoio, enfim, que a estrutura da própria ANADEP que está diariamente em Brasília nos amparasse nessa situação. Na mesma ocasião, o nosso coordenador de TI, Bressani, teve na Secretaria Nacional de Segurança Pública para tentar desenroscar os problemas do Infoseg, né? Acho que eu havia noticiado aqui que, por conta até de uma matéria no Fantástico que noticiou venda de senhas, de informações sigilosas desse sistema, houve uma redefinição das camadas de segurança para acesso do sistema, o que implicaria o que vai implicar, na verdade, no novo cadastramento de todos os usuários defensores que têm acesso ao Infoseg. Além disso, surgiu um outro problema, que foi a inclusão da defensoria dentro da árvore da Secretaria de Segurança Pública, do ponto de vista da seção das senhas de acesso. Então, a gente notou isso, de tem menor condição da gente ter as nossas senhas geridas pela SSP. Essa foi uma das razões também porque o coordenador de TI foi a Brasília na quarta-feira e conseguiu, junto à secretária o acesso da gestão das senhas continua sendo da defensoria, embora não haja uma previsão expressa dessa possibilidade. Você tem um gestor local por estado, então vai ter um gestor na própria secretaria das nossas senhas que a gente vai continuar gerenciando. É importante notar que a Defensoria de São Paulo é a única defensoria que tem acesso ao Infoseg. Esse acesso não é previsto expressamente no decreto. O Ministério da Justiça está migrando para um outro sistema de informações de segurança pública, que é o Sinesp, onde há previsão legal do acesso dos dados à defensoria. Mas o nosso acesso ao Infoseg é precário e também conseguimos um pouco no fio do bigode, enfim, essa sessão, a continuidade da sessão do acesso às informações com uma condição de gestor. Felizmente, é um problema que nos próximos dias deve se resolver. Não posso dizer quando efetivamente vai ser normalizado, porque a Rosler, que é a gestora do acesso ao sistema, vai ter o trabalho de recadastrar mais de 200 pessoas aqui, mas em breve a gente vai soltar um comunicado que alguns colegas têm reclamado da falta de acesso. Quando a gente passa a ter acesso a informações, se torna uma ferramenta muito importante de trabalho, e aí quando falta essa informação, fica difícil de adaptar essa rotina. Ainda em relação a sistemas, a Defensoria está em tratativas com a Secretaria de Segurança Pública. Com a Secretaria de Segurança Pública para resolver os problemas do RDO. A CTI está tentando fazer um diagnóstico, a gente sabe que nós estamos bastante falho, não há muita clareza se os problemas estão estruturalmente no sistema, se os problemas são de manutenção da Prodesp, o fato é que eles estão muito falhos, quando criam uma outra comarca, isso dá um problema, e quando a gente replica os dados para o nosso banco,
tem uma comarca que não está, isso derruba todo o restante da informação. Mas enfim, a gente está preocupado com isso. A Daniela tem falado com o secretário Grela, com o próprio governador, da importância desse instrumento para que a Defensoria possa de fato desempenhar esse papel já quando da prisão, quando da efetivação da prisão, adotar já imediatamente as medidas que possam objetivar a soltura do cidadão. Mas em breve a gente deve ter também uma reunião de trabalho, talvez alguma perspectiva de mudança aí na sistemática de comunicação do flagrante. Por fim, eu registro que a Defensoria Geral entrou em contato essa semana com a Casa Civil, pedindo a sanção célere do projeto de lei 37, né, dos servidores? 38, projeto de lei complementar 38, de 2013, por conta da necessidade de sanção para a efetivação do aumento da missão em relação ao 13º. Né? Eu, pessoalmente, até desconhecia, parece que existe uma previsão legal de que o cálculo da referência do 13º é o salário base de dezembro. Novembro. Obrigado, Luciana. Então, se a sanção não se desse até a data de ontem, infelizmente o 13º ainda vai ter a base de cálculo da referência antiga. Infelizmente parece não ter sido atendida, nem vi o diário oficial de hoje, mas de fato houve 48 horas para essa providência. Infelizmente também o projeto de lei complementar ficou alguns dias na Assembleia, acho que o próprio entusiasmo pela aprovação do projeto não nos mobilizou para monitorar o encaminhamento célere para falar assim, então fica realmente difícil exigir que o governador sancionasse em 48 horas efetuasse um ato que ele tem 15 dias úteis, quer dizer, mais de 20 dias para fazer a análise de sanção. De todo modo, vamos esclarecer uma dúvida, claro, em nome dos funcionários, claro, eles têm, lógico que eles discutem entre eles, e sabe que é da publicação da lei, que vai passar o RG, o pagamento e tal. Não é da publicação, tem uma cláusula de vigência expressa. No mês seguinte, né? Exatamente. Então, isso, se eventualmente for mês de novembro, vai viger a partir de 1º de dezembro, isso faz influência no 13º salário. Não no 13º. Não no 13º. Nos vencimentos de dezembro, sim. Mas no 13º não, porque o cálculo é feito com base de dezembro a novembro, para fins de 13º. De dezembro do exercício anterior até novembro. Até novembro. Essa é a questão. Então eles não terão reflexo. No 13º não, mas nos vencimentos de dezembro, sim. É uma pena, mas de todo modo o que poderia ser feito pela Defensora Geral, que entrou em contato com o secretário-chefe da Casa Civil, pedindo. Achei que era possível. A gente também achou, mas infelizmente comunicações da Secretaria, Sara. Deve informar que todas as providências da sessão passada foram adotadas, no qual a Secretaria pediu o ofício da EDEF e ao defensor Leandro de Márcio Barreto em cumprimento às diligências relativas aos processos 270 e 277 de 2013. Queria justificar a ausência dos conselheiros Bruno Miragaia, Rafael Bernaschi e José Moacir, que estão em férias, e também justificar a ausência do conselheiro Davi Definet em razão de um imprevisto particular nessa madrugada. Só reforçando, o Davi realmente me ligou, parece que está com alguma série de saúde acompanhada, que um quadro de recidida de câncer, então a situação meio chata que ele está tendo que lidar hoje, realmente não houve tempo sequer da gente mobilizar uma substituição do Davi na sessão de hoje. Bom, no momento
aberto. Nós temos inscritos aqui apenas o Luciano Alves, agente assistente social da Regional Criminal, da Defensoria, que tem a palavra regimentalmente por 5 minutos. Bom dia, prezados, prezados. Eu compareço para poder dialogar com vocês, né, sobre a distribuição de cargos servidores que está sendo debatido por esse Conselho. Né. Sobretudo, esclarecer e reforçar a importância do incremento de mais 3 duplas de assistentes sociais e psicólogos para esta regional criminal. Né. Então, no processo, nós, no PA, relativo a isso, nós participamos nessa semana com o envio de um ofício, justificando a necessidade deste incremento de servidores, e eu estou aqui para reforçar, né, abrir um diálogo com vocês nesse sentido e registrar essa importância. A atuação do CAN criminal, né, eu acho que é importante a gente começar, né, com isso, é uma atuação pioneira no estado de São Paulo. Né. Então, a atuação técnica dessas duas áreas do conhecimento, do serviço social e da psicologia, não há notícias de uma atuação desta natureza, ou seja, da atuação na defesa criminal, né, por um serviço público, gratuito e laico. Então, nossa atuação, ela, além de ser pioneira, ela tem sido construída com muito esmero desde 2010. Já visto o tamanho da regional criminal, né, não só os senhores têm conhecimento, mas nos processos, no PA, nós temos aí os dados atuais que informam esta necessidade de incremento. Então, nós somos hoje uma dupla apenas de assistente social e psicólogo, e uma dupla de estagiárias, né, que nós incrementamos há um ano e meio. Então, nesse período, nós trabalhamos com uma demanda bem, vamos dizer assim, selecionada, para que a gente não produzisse uma massificação no atendimento. Ou seja, o potencial de atendimento e de demanda dessa regional é gigantesco. Né? Nós já vimos que nós temos 104 defensores, 500 estagiários, cerca de 500 estagiários. Então, se a gente for multiplicar as possibilidades de encaminhamento, de acionamento do CAN, né, de uma forma mais abrangente e consciente por cada uma das unidades e cada uma das bancadas, nós evidentemente não conseguiríamos atender tudo, né, se não fosse de uma forma massificada, e não é isso que a gente quer. Então, o debate que nós fizemos foi muito intenso entre os servidores, assistentes sociais e psicólogos, sobre a quantidade, né, de vagas, de duplas, né, a gente tem esse princípio. Não só na criminal, mas em todo o estado. Então, a proposta que nós apresentamos foi nesse sentido. O nosso trabalho na criminal, ele tem um compromisso ético de enfrentamento da criminalização, da medicalização da questão social pela via criminal. Então, nós entendemos que o que desemboca do ponto de vista social, né, e de saúde mental para a criminal é uma demanda que não foi dada conta pelas políticas públicas e haja vista num desdobramento jurídico em outras esferas jurídicas. Então, acaba sendo criminalizada uma questão social e medicalizada também, como a gente está falando aí da internação involuntária, né, e do esforço opressor, né, do aparato policial em prender as pessoas que usam drogas. Então, nosso esforço ético é nesse sentido. E também, nosso foco de atuação, de ampliação do nosso trabalho, é a atuação como assistente técnico, né, como assistente técnico em todas as unidades. Então, nós começamos esse trabalho com muito também esmero, pela unidade júri. Nós estamos expandindo, os defensores estão nos procurando gradativamente, dialogando com a gente as possibilidades de atuação, e nós temos tido resultados importantes, né? Tanto na processualidade como realmente no debate interdisciplinar com os defensores. Né?
Então, nossa intenção é fazer essa atuação desde o DIPO, para que a gente possa qualificar a defesa desde o processo do inquérito, né, e da situação de flagrante até a execução criminal. Então, em relação ao espaço, vocês sabem que é uma questão polêmica o espaço no Fórum Criminal. Então, nós, desde 2010, fizemos também esse caminho de transição. Começamos no espaço administrativo da unidade DIPO, né? Conseguimos superar essa dificuldade por conta do atendimento não ter a garantia da privacidade do sigilo, conseguimos uma sala, depois conseguimos mais uma sala aqui, por reorganização da regional, conseguimos uma sala de apoio, então tínhamos essa sala, essa estrutura. Tivemos que ceder recentemente essa última sala por conta de uma situação de saúde de uma defensora pública. Então nós voltamos, tivemos que recuar nessa expansão, e também acaba que a gente não consegue dar essa qualidade no atendimento mais expansivo para os defensores e os estagiários. Na perspectiva dessas 3 duplas, o nosso ideal seria a troca de sala. Então nós temos uma sala concedida pela presidência do Fórum, e no debate recente de um PA de layout da assessoria de qualidade, né, nós debatemos essa questão, e a coordenadora regional protocolou o pedido da troca da sala. Então seria a gente devolver a sala atual e pleitear uma nova sala maior. O nosso ideal é uma sala que caiba essas 4 duplas e as respectivas 16 estagiárias. Com esta equipe, nós poderíamos atender toda a demanda e criar todo o fluxo, consolidar todo o fluxo de relação das unidades com o CANCRIM, né? Eu queria citar um exemplo da VEC. Então, a VEC, nós temos uma iniciativa, uma ideia de poder, inclusive, ter uma dupla de estagiárias, né, de serviço social e de psicologia no atendimento inicial criminal e na triagem. Né, por conta da população, porque a demanda, nós temos 2 tipos de demanda grande. Uma demanda de fluxos pontuais, vamos dizer assim, são, por exemplo, egressos que precisam de orientação para a busca de trabalho e de outros direitos sociais. Então, essas informações não precisam passar pelo atendimento necessariamente dos profissionais, porque são demandas, são informações públicas, né? São informações que estão consolidadas nas políticas e que as estagiárias têm condição, já têm preparo, capacitação para dar conta disso. Então, com esse incremento, nós daríamos vazão na qualidade, inclusive. Muitas pessoas estão, inclusive, sentadas no banco da VEC, ficam 2 horas para saber informações do ponto de vista dos direitos sociais. Podíamos fazer uma pré-triagem, enfim, nós podíamos avançar bastante, né, com o incremento dessas duplas. Bom, enfim, em geral é isso. Alguns detalhes a mais estão presentes aí no PA, né, onde nós colocamos cada uma das unidades, o que nós entendemos como perspectiva de expansão a partir do incremento desses cargos, né, para essas unidades, né, e a ideia é que a gente componha realmente uma dupla por unidade e que essas duplas, né, tenham uma experiência da regional criminal completa, né, então elas possam realmente conhecer toda, porque nós começamos assim, né, pretendemos ter essa abrangência totalizante desse atendimento. Então, a referência será garantida como um planejamento de fluxo que possa dar conta de o CAN, né, atender todas as unidades em todas as demandas. Então, repisar, né, para este conselho a importância. A gente sabe que, diante da realidade administrativa, talvez o número de duplas tenha algum impacto, mas repisar a importância realmente de incremento, haja visto o tamanho e a proporcionalidade, né, e a potencialidade realmente de desenvolvimento não só de um atendimento mais qualificado, mas também de atuação técnica interdisciplinar
nos processos criminais, né? Então, pode destacar o nome da Defensoria de São Paulo como pioneira, né? nesta atuação disciplinar, na atuação da defesa criminal no país. Então é isso. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Eu que agradeço. Então, só um esclarecimento, você referiu uma justificativa feita pelo CAN da Regional Criminal. Isso foi mandado para a Luísa ou para o Paulo aqui? Sim, sim. Eu estou fuçando aqui no Brasil mesmo, eu não me lembro de ter... Sim, eu inclusive conversei ontem com recebido. Luísa. Acho que não está no processo, né, Márcia? Só tem a nossa justificativa aqui da Federação da proposta de distribuição. Se você puder, se você não sair aqui, dá um toque até na Luísa lá, para ela reencaminhar para mim, que eu reencaminho para os conselheiros esse documento. Porque... Acho que deve ter acontecido alguma coisa no fluxo. Eu tenho uma cópia, inclusive, da justificativa do Paulo, que coloca o meu ofício como anexo. Ok. Você podia resgatar o seu ofício? Seu ofício está aí? Não, o meu não está, porque como ele colocou como anexo, acabou não imprimindo. Se pudesse checar com a Luísa, o ofício a gente repassa aqui hoje, talvez se houver tempo na sessão, a gente discute esse aspecto. O que houve foi, na verdade, uma justificativa que eu fiz com base em algumas informações que o Paulo trouxe, então não foi incorporada exclusivamente a justificativa do Paulo, portanto, acho que esse anexo de fato se perdeu. Mas é importante trazer, porque houve um pedido de esclarecimento aqui do Conselho em relação à pertinência da gente abrir uma dupla por unidade na Regional Criminal. Então, quanto mais elementos, eu ontem mandei para os conselheiros alguns documentos, a gente teve dois deles se referem a essa situação, né? Trouxe os dados estatísticos da atuação do Luciano e da Andréa na Regional Criminal, e até uma estimativa que a Tatiana me ajudou a fazer na relação defensores e agentes das regionais em geral e da Regional Criminal e atendimentos dos agentes nas demais regionais e na Regional Criminal. Eu sou testemunha aqui da seriedade do trabalho do Luciano e da André, que abriram, eu acho, uma senda de atuação, sem ter uma clareza, inclusive, da vocação do atendimento disciplinar na área criminal. É na Defensoria de São Paulo o único campo que se dedica com exclusividade à área criminal, no sentido estrito. E, enfim, já demandei, o Luciano mencionou aqui o trabalho de assistência técnica pelo júri, um trabalho de estudo social e avaliação psicológica de um caso que era quase que absolutamente perdido e o processo se modificou a partir da intervenção dos nossos profissionais da Câmara Regional Criminal. Então, para além das pessoas que hoje estão desenvolvendo esse trabalho, eu posso dizer que tenho convicção de que em cada uma das unidades você tem um campo para ser explorado enorme, né? Embora a produtividade já seja elevada do nosso câmara criminal, eu tenho certeza que há uma série de demandas que a gente poderia explorar por meio do campo e que por absoluta falta de tempo e condição não são exploradas. O Luciano mencionou a unidade VEC, o atendimento inicial, que eu acho que esse olhar é um dos projetos que a gente tem, a depender da disponibilização do espaço, a gente melhorar essa questão. Falava em relação até ao próprio espaço do campo da Luciana, para a gente reforçar esse pedido da Paula junto à presidência do PJ. Mas o fato é que o atendimento ao ingresso tem uma lógica muito particular, a gente não tem propriamente uma política sequer de articulação. Hoje eu acho que isso pode ser organizado a partir disso, como também toda a demanda que chega nas outras unidades, como o júri e nas próprias varas singulares, em que a drogadição, o alcoolismo são panos de fundo de muitos dos casos. Então, eu agradeço a manifestação do Luciano e só pediria isso para você checar lá para a se não consegue resgatar esse ofício no original, para a gente também circular isso aqui para os
conselheiros. Não havendo A manifestação dele está aqui já mandaram para mim. do Luciano, Do Luciano. tá, Acabei de abrir aqui. tem certeza? Peraí. Tá junto Porque eu também fiquei em dúvida. Ele falou, eu não me lembrei se eu repassei. Não, resolveu. Eu Com ele tinha aberto passado aqui, na ó, semana inclusive, passada. é. Eu mandei um e-mail na semana passada. Então eu abri passando- todos os e-mails relativos ao assunto, eu tô com o dedo aqui. Se puder repassar, Luciano. Não, foi passar para todos os conselheiros. Eu vou só falar a data para vocês. Deve ter sido na quinta-feira da semana passada. Tava. Na quinta-feira da semana passada, eu acho que eu passei 2 O documentos. Renato passou, projeto de distribuição, é isso? Tá junto. Eu fui abrir todos os e-mails sobre o assunto e fui salvando. Fevereiro, Memo 02 de 2013. Memo 02 2013, o nome do Ok, arquivo. então já Tá tudo localizei. certo? Eu tava achando estranho, eu tava Não, encapsulado. peraí, não é não. É ou não é? O ofício do Paulo também? É Paulo ou também, peraí, não é esse que é o Paulo. Ah, achei o nome aqui. É anexo 3, ofício 01/2013. Isso. Acharam? Mas eu vou entrar nesse processo hoje só para. Vamos, talvez Porque eu possa até é só postergar pra para a saber, ordem do eu dia. queria a saber se o discussão Luciano vai ficar, que eu específica. também Eu tenho fico. as minhas Estamos considerações para e-mails. fazer. O nome do É. arquivo anexo 3 foi mandado pra gente, ofício 01/2013. Fim justificativo de aumento da equipe. Então, acho que a gente recebeu, enfim. Se tiver alguma consideração só nas manifestações dos conselheiros, aproveitando o Luciano, que não sei se vai poder ficar para votação aqui. De todo modo, a Luiz e a Tatiana, quando a gente entrar na ordem do dia nesse aspecto, também vão poder trazer, enfim, algumas informações para a gente avançar na discussão da proposta. Gostaria só de ativar uma intervenção, por favor. Não. Não, Existe um momento aberto que regimentalmente Tudo precisa de bem. uma inscrição. da Então, mesma forma, não é permitida a manifestação. da mesma forma, eu gostaria, como já foi feito outras vezes no Conselho, Eu lamento. a apreciação do Conselho em relação à fala de representante da associação, uma discussão que não pode ser feita apenas no momento aberto, mas tem que ser feita também durante a votação. Apenas isso. Então, Então, quando na chegar o ordem do momento dia, da votação, por favor. na ordem do dia a gente vai avaliar. Tá bom, obrigado. Certo? Agora eu peço à associação, já seguindo nas últimas 2 sessões, em que a gente pede para quebrar o protocolo aqui do momento aberto para manifestações, porque as pessoas não se inscrevem no momento. Eu peço que a gente tente observar um pouco o regimento e a solenidade do andamento dos trabalhos. Não havendo outros inscritos, passo a palavra para os senhores conselheiros, senhoras conselheiras, para considerações iniciais antes da ordem do dia. Por favor, está com a palavra, Luciana. Ainda dentro das notícias sobre o acompanhamento legislativo em Brasília, a gente teve a notícia de que os trabalhos de revisão da LEP têm se intensificado recentemente e têm sido feitas reuniões mensais para que ainda em dezembro se feche um projeto final. Queria só compartilhar que a gente tem formas de esforços para revisão contemplar as preocupações históricas acumuladas nessa área. Existe uma comissão de fomento ao acompanhamento e participação social na execução da pena, que eu e o Padre Valdir integramos, que fez uma consolidação de propostas, podendo fazer encaminhamento. A gente teve ciência dessa agenda ontem à noite, de que está nesse ritmo, mas se puder haver também Tem aquela comissão do Senado? a que está revendo a LEP, sim. Essa que eu e o Padre Valdir fazemos parte, soubemos, é da ouvidoria do DEPEN, que tem compartilhado esse material, já consolidou algumas propostas. Eu posso fazer um encaminhamento, não sei qual seria a melhor forma, mas como sabemos disso ontem à noite, e entrou na sua fala essa pauta legislativa, eu queria só fazer um compartilhamento. Projeto da Assembleia Legislativa, a FADEP está acompanhando a tramitação dos projetos, né? O servidor já foi aprovado e estamos acompanhando a tramitação do PL C-37,
que trata da remuneração dos defensores públicos. Na terça-feira, na segunda-feira nós tivemos forte contato com o deputado Mauro Bragato, que pediu para ele ser relator, e na própria terça-feira ele apresentou o relatório final. Na quarta-feira, a discussão na terça-feira, na quarta-feira ele apresentou o relatório, parecer na Comissão de Finanças e Orçamento, e dessa forma o projeto está pronto para votação. Existem inúmeros projetos que estão tramitando hoje na Assembleia Legislativa e isso dificulta a pauta do nosso projeto. Na última reunião do Colégio de Líderes não houve nenhuma sinalização de uma data para a aprovação ou para a votação do nosso projeto. A gente conviveu com outras categorias. Por isso, tanto a preocupação da PADEP como da assessoria administrativa da administração de uma maior mobilização de defensores públicos na próxima terça-feira no Colégio de Líderes, para que haja a garantia de uma indicação ou a votação, ou a indicação de uma data para a votação do projeto. Lembrando que no final de novembro, quer dizer, sempre há um calendário com a aproximação do final de novembro e de dezembro, onde outros projetos de interesse executivo começam a chegar a casa, isso poderia tumultuar ainda mais a votação. E para não corrermos esse risco, lembrando inclusive as especificidades do projeto, convocamos todos os defensores públicos dentro da sua disponibilidade a estarem presentes na terça-feira na Assembleia Legislativa, juntos com o Bizarro, conseguimos entrar em contato com todos os parlamentares, os defensores do interior podem encaminhar e-mail, entrar em contato, agendar reunião com os respectivos deputados no interior, para que a gente consiga, num momento rápido, aí, aprovar o nosso projeto. Em relação ao CPC, de fato, existem inúmeros relatórios, uma quinzena de relatórios e que foram consolidados posterior, inclusive um outro artigo que eu fiquei sabendo essa semana que também a ANADEP não teve conhecimento que entraria no relatório final, entrou no relatório final. Me parece que também há um conflito de interesses entre o CONDEG em relação à pertinência do artigo. Acho que ele de alguma forma não afetaria o que foi citado, acho não, que não prejudicaria, não seria uma pauta do CONDEG. E, de fato, o artigo é muito ruim, eu acho que merece ser retirado e coloca à disposição para todo empenho em tratar desse assunto. Lembrando a todos também que nós estamos ainda com 4 vagas abertas para o Congresso. Semana passada que o Bruno esteve presente, que ele deu a discussão em relação ao tema, até para ele realmente o que foi colocado foi que os defensores foram orientados a pedir o abono, e não haveria, por parte da PADEP, um pedido coletivo de afastamento. É claro que nós não temos um pedido de defensores de afastamento, esse tipo de afastamento não seria automático, não seria feito pela PADEP, mas mesmo assim queremos convidar todos a participar. Importante espaço de debate da carreira. Bom dia a todos. Depois a gente vai ter a oportunidade de discutir melhor a respeito da distribuição dos cargos, mas eu havia feito uma sugestão aqui para o Renato, a gente já designar, destacar a dupla de agentes para as unidades que o ano que vem receberão com certeza o atendimento inicial. Acho que é importante a gente estar num momento que a gente consegue planejar a instituição, a gente tem vários problemas estruturais. Eu entendo que nós podemos já neste momento decidir e destacar uma dupla de agentes para essas unidades que efetivamente já terão condições de receber o atendimento inicial. Eu acho que isso teria um impacto bastante positivo nessas unidades novas, que no começo a estrutura, a gente sabe as dificuldades que toda unidade nova tem, e já com a chegada de 2 agentes para auxiliar principalmente no atendimento inicial, acho que vai ser bastante positivo se a gente conseguir definir isso com esse projeto para se ele vai se estender às demais unidades do criminal interior, que eu vi que algumas unidades não serão atendidas
imediato, né, no futuro, são o mesmo projeto, como Jacareí, Estado, Comunidade de Sul, pré-criminal. E aí, a gente também vai, até nesse imediato, então, esse projeto também ter a mesma atuação nas unidades criminais do interior. Mesmo sentido, a gente pode discutir depois. Eu também, presidente, que a gente vai discutir tudo do processo, então. Pode ser opinativo, Alguma outra consideração? Eu só queria dizer que foi juntado, sim, o ofício do Paulo, e tem mais, consta o ofício do Luciano, a manifestação do Luciano, e também uma manifestação do colégio.